Então vamos continuar a leitura. A aula hoje que vamos ler aqui do livro, esse livro aqui de Silat Maharaj, Orientação Volume 1, ele condensou as aulas mais importantes para nós nesse livro. Então, agora nós vamos ler aqui, estamos na página 113 do livro. O título da aula é Prática Matinal. É uma aula do dia 20 de dezembro de 2010. Ele começa falando, então, nessa aula o seguinte: o significado das canções que nós cantamos todas as manhãs é muito bom. Se você apenas cantar as canções e ler o seu significado, linha por linha, palavra por palavra, você poderá facilmente dar uma palestra de 1 hora. Então, aquele que canta as canções toda manhã e aquele que também lê o significado, só das canções da manhã, que são, normalmente nós cantamos qual? O Vandana, depois nós cantamos a canção do Guru, para o Guru, Sansara Davana, depois nós cantamos a canção para os Vaishnavas, Thakura Vaishnava Gana, depois nós cantamos a canção para o Panchatattva, Invocação Auspiciosa Sharanagati, depois nós cantamos a canção glorificando os associados de Mahaprabhu, Bhajan Gita, cantamos a canção da Tulasi também, de manhã, a orientação de Acharya Maharaj, de manhã à noite fazer o Parikrama na Tulasi, e na hora do Arati nós cantamos 4 canções. Cantamos a canção Kalikukra, depois cantamos Yashamakinandana, depois cantamos a canção para Giriraj e a canção Sri Gauranitai Arati. Se você cantar essas canções e você ler o significado, como diz aqui Silat Maharaj, você ficará apto a dar uma aula, uma palestra de mais de 1 hora. Precisa estudar. Livros e livros. Tudo está no livro de canções. Tudo está nas aulas de Silat Maharaj, nos livros de Gurudeva, Guru Maharaj. Está tudo aí. Não precisamos fazer aquela leitura extensa, todo dia aquele monte de escrituras. Não é necessário. E aí ele continua. Primeiro nós cantamos canções do Arati para Gurudeva. Depois, Guru Vandana. Bhajare, Bhajare Amar. Vaishnava Vandana. Para Panchatattva. Vandana. Vandana quer dizer oração, né? Então, uma oração para Gurudeva. Depois, uma oração para os Vaishnavas. Depois, uma oração para o Panchatattva. Depois, uma oração para os Thakura Vaishnava Gana, né, que ele está falando aqui. Uma canção sobre Nityananda Prabhu e uma canção sobre Mahaprabhu. Se você cantar isso toda manhã, por isso que aqui é a prática matinal. Se você cantar essas canções e souber o significado, você já vai ter uma boa base para dar aula. Emona Durmati também. Lá na Índia eles cantam mais canções do que nós cantamos, né? Emona Durmati é canção para Mahaprabhu. Então lá eles cantam mais. Aqui, se fizermos um programa igual, com todas essas canções, ninguém vai assistir, porque as pessoas não aguentam. Então ele fala, Emona Durmati é uma canção que glorifica Mahaprabhu. Gurudeva, ele sempre cantava essa canção. Essa canção de Bhaktivinoda Thakura sobre Mahaprabhu é muito boa.
E aí ele fala uma parte da canção, né? Toma Reno Koto Dinahina Johnny, Korilena Bhavapar, Tomaratarite, Sri Krishna Chaitanya, Navadvipa Avatar, Mahaprabhunami, Nadia Matara, Songbai Avaduta. Isso quer dizer, ele Mahaprabhu, ele trouxe muitas almas humildes, como você, para a costa do oceano da existência material. Sri Krishna Chaitanya, ele apareceu em Navadvipa para libertar você, na companhia dos seus irmãos, do seu irmão Nityananda Prabhu. Mahaprabhu, ele enlouqueceu toda Nádia Navadvipa, com o santo nome. Então, essa é uma canção de Sharanagati, do livro Sharanagati, de Srila Bhaktivinoda Thakura, capítulo 8, verso 3 e 4. Bhaktivinoda Thakura, naquela época, ele cantou Nadia Nagari, conduzindo toda a Nádia à loucura. Com o santo nome. Mas você pode cantar agora Jagata Mataya, o universo inteiro enlouquecido, inteiro com o santo nome, todos enlouquecidos com o santo nome. Após a canção de Mahaprabhu, você pode cantar qualquer canção. Por exemplo, de manhã, geralmente, nós cantamos Vibhavari Shesha. É uma canção para os avatares de Krishna. Uma canção sobre o Senhor Gurudeva. Gurudeva diz que essa canção é muito boa. Quantas horas são necessárias para isso? A maioria das pessoas... A maioria das escrituras, ela abre... É que a tradução aqui está errada, só um minutinho. A maioria dos trabalhos começam às 10 horas lá na Índia. Então, se alguém faz um trabalho, ele leva uma vida de chefe de família, também pode praticar. Não é tão difícil assim. Então, o chefe de família, ele pode praticar. Na Índia, tudo começa às 10 horas, ele falou, os escritórios, enfim. E você pode praticar de manhã, cantar essas canções. Não é só trabalhar materialmente. Nós temos que fazer a prática devocional. E Srilacharya Maharaj sempre falava, tem que começar de manhã já, de manhã fazendo a prática. Srila Tilakani Maharaj, ele deu uma aula no dia do desaparecimento de Srilacharya Maharaj, e ele falou que Srilacharya Maharaj, ele não gostava do devoto que não participasse do Mangal Arati. E ele falava, aquele que não participa do Mangal Arati não tem o direito de comer, de honrar a praçada de manhã. Aquele que não consegue acordar, não participa do Mangal Arati, ele não tem o direito de comer de manhã. Não tem o direito de honrar a praçada. Então, a vida devocional, a prática diária, tem que começar de manhã cedo. Por isso nós temos que acordar cedo. Mas para acordar cedo, nós temos que dormir cedo. Como que você vai acordar 5, 6 horas da manhã, se você vai dormir meia-noite, 1 hora? Nós temos que mudar os hábitos de vida. Aqui no Ocidente, as pessoas dormem muito tarde. Tem alguns que vão dormir 1 hora, 2 horas da manhã. Como você pode fazer a prática correta? Como que você pode cantar o Mahamantra antes de começar o dia? Como que você pode participar do Mangal Arati, cantar as canções, se você acorda tarde? Não interessa que é sábado, domingo ou feriado, todo dia é todo dia. A vida devocional não sabe se hoje é feriado, isso é criado pelo ser humano. O feriado, sábado e domingo, é criado pelo ser humano.
A prática diária tem que ser todo dia, não importa se é sábado, domingo, feriado, quando for. Então é muito importante a prática matinal, começar de manhã cedo já na prática. E ele continua falando aqui. Se alguém leva uma vida de chefe de família, grihasta, ele também pode praticar. Não é tão difícil assim. Acorde de manhã cedo. Tome banho. Venha para o Mangal Arati. Cante depois. E aí vai trabalhar. É possível ou não fazer isso? Ele pergunta. Tudo é impossível para quem não faz nada. Isso daí é importante que ele falou. Tudo é impossível para aquele que não faz nada. A gente sempre coloca uma desculpa. As pessoas têm mania de pôr desculpa. Ah, hoje eu não consegui, eu não consigo acordar cedo, eu tenho muito sono, eu tenho preguiça, eu tenho isso. Cada um tem uma desculpa. Mas é importante, aquele que quer a vida devocional, aquele que quer avanço espiritual, ele tem que acordar cedo. Que hora que você vai cantar o Mahamantra? Que hora você vai cantar sua Japamala? Se você não acordar cedo e cantar de manhã. O dia é corrido para todo mundo. Aí você acorda à tarde, você já vai direto trabalhar. Como ele diz aqui, acorde cedo, tome banho, participa do Mangal Arati, cante as canções, cante o Mahamantra. Aí você vai trabalhar. Se você vai direto trabalhar, você vai voltar que hora do trabalho? De noite, normalmente. 6, 7 horas da noite. E aí você já está cansado, você chega em casa, tem o filho, quem tem filho, tem a mulher, tem o marido, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Que hora você vai praticar? E além disso ainda, a pessoa fala, eu tenho direito do lazer. Eu trabalhei o dia inteiro, eu tenho direito de me divertir. Aí o que ela faz? Ela liga um filme no Netflix, na TV a cabo, ela vai olhar as mídias sociais, ela vai escutar sobre política. Ontem à noite nós lemos Silachara Maharaj falando. Não se envolva em política, não fale sobre política. E que hora você vai praticar se a tua vida todo dia vai ser assim? Então, por isso temos que acordar cedo, começar de manhã cedo a prática. Aí ele falou um verso aqui que diz assim: eu sou dominado pela preguiça e pelo sono. Esse é o verso. Avesso a realizar boas ações e ansioso por realizar ações pecaminosas. Isso é um verso de Srila Bhaktivinoda Thakura. Está no livro Sharanagati também, capítulo 5, verso 4. Kali Yuga chegou e tudo está indo para o lado ruim. Tudo está indo para o lado ruim. Kali Yuga dura 432 mil anos. E apenas cerca de 5.500 anos se passaram. Nós estamos no início de Kali Yuga. 5.500 anos, por uma era que dura 432 mil anos. E cada vez está pior. Passando cada vez pior. Se passam até agora, mais de 5.500 anos se passaram até agora. Mas está se tornando muito, muito difícil de praticar. O próprio Krishna, ele terá que aparecer. Caso contrário, muitas coisas ruins virão, esperando por nós no futuro. Ao mesmo tempo, tudo é possível se as pessoas apenas cantarem o santo nome de Krishna, se envolverem em Kirtan, nas canções, o movimento de Krishna, Sankirtan, o canto congregacional dos santos nomes. A única maneira que você pode resgatar todos do universo, nada mais. Tem um verso muito comum, né, que a gente escuta os gurus falarem, né?
Harenama, Harenama, Harenamai, Vakevanan, Kalam Nasteva, Nasteva, Gatira Niatá. O que quer dizer esse verso? Não há outra forma, não há outra forma, não há outra forma, senão cantar o santo nome, cantar o santo nome, cantar o santo nome em Kali Yuga. Mas nós não cantamos o santo nome, nenhuma vez sequer. Nós cantamos as palavras do santo nome. Hare Krishna e Rama. E como que nós vamos atingir algum dia o canto do santo nome? Cantar sem ofensas. Mas como isso é possível? Como é possível cantar o santo nome sem cometer ofensas? Fazendo serviço devocional. Como disse lá Tia Maharaj, acorde cedo, participe do Mangalárati, cante as canções, cante a Japamala, cante o Mahamantra sem a Japamala também, quando você não pode. Você está trabalhando, por exemplo, limpando o templo, limpando sua casa, como você vai cantar com a Japamala? Aí você canta em voz alta ou em pensamento, cante o Mahamantra sem a Japamala, com a Japamala, cante as canções, ofereça a boga, honra a praçada, escute a live, leia o livro da missão. É assim que a gente vai limpar a alma e não cometer mais ofensas do santo nome. E algum dia vamos conseguir isso. Mas para conseguir isso, nós temos que praticar. Para praticar todo dia e da forma adequada. Se não for da forma adequada, você não vai chegar nessa evolução que Silachar Maharaj está falando aqui. É a única maneira, então, a única maneira de Kali Yuga é cantar o santo nome. Na época de Mahaprabhu, também haviam muitas oposições e muitos problemas. Gurudeva disse que Mahaprabhu, ele rejeitou Navadvipa e ele aceitou Puri. Ele saiu de Navadvipa e foi para Puri, porque ele não podia tolerar isso. Um dos seus colegas de classe era um homem de debates, gostava de debater. Ele sempre vinha para Mahaprabhu, para conversar com Mahaprabhu e debater com ele. E até conseguiu que algum Gunda são os bandidos, né? Que algum Gunda batesse em Mahaprabhu. Então, ele chamou um Gunda, um bandido, para bater em Mahaprabhu. Haviam tantos problemas naquela época. Em Mahaprabhu, ele saiu de Navadvipa. De repente, ele deixou tudo e todos. Vishnupriya, Satimata, sua mãe, Vishnupriya, sua esposa, e os outros, ele largou tudo. Mahaprabhu até foi a Bangladesh para pregar, mas alguns estão dizendo o contrário sobre Mahaprabhu. Ele foi a Bangladesh apenas uma vez. E você pode ir e ver que todos lá conhecem Gauranga Mahaprabhu. Eles não conhecem a concepção pura, mas eles conhecem Mahaprabhu. Todos respeitam Mahaprabhu. Não há tantos equívocos e bobagens, mas eles são um pouco sarrajas. Eles não receberam uma boa orientação, um guru especialista. Então, lá em Bangladesh, eles têm a consciência de Mahaprabhu, mas não é a consciência pura. Eles têm uma visão meio sarraja, como diz aqui Silachar Maharaj, de imitadores, o sarrajismo. Mas o sarrajismo está contaminando o mundo. Quando você vai para a Índia, alguns lugares, por exemplo, onde Namacharya Siddhartha Thakura cantava 300 mil vezes o santo nome, lá em Siddhabaku, lá em Puri, quem toma conta lá do local é um sarraja.
Quem toma conta da maioria dos locais, lá em Puri, enfim, de grandes personalidades, onde eles dormiam, onde eles moravam, são Saharajas hoje. Em Bangladesh também, eles têm uma concepção Saharaja, mas eles conhecem Mahaprabhu. Eles já ouviram falar de Mahaprabhu. Porque eles não têm um guru puro que sabe a consciência de Mahaprabhu. Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, ele foi lá, em Bangladesh, algumas vezes. Ele não passou muito tempo. É por isso que eles não receberam uma boa orientação. Tem que ter um guru genuíno que saiba orientar da forma correta. Senão, não há a devoção pura, não há o conhecimento de Mahaprabhu puro. E Srila Bhaktisiddhanta foi lá em Bangladesh, mas ele ficou pouco tempo lá, foi poucas vezes. Então, eles não têm a consciência correta. Infelizmente, né? Cantando Hare Krishna, Mahamantra, eles cantam Mahamantra Hare Krishna por toda Bangladesh, mas eles não seguem as regras e regulamentos adequadamente. Ainda assim, eles são devotos. Eles têm uma mente devocional. Eles têm algum problema com a consciência de fazer a coisa correta, né? O pessoal que veio aqui no templo, né? Na verdade, eles não são indianos, eles são de Bangladesh, a maioria que veio aqui. E eles têm uma concepção diferente do que Mahaprabhu deu para nós. Mas eles cantam Mahamantra Hare Krishna todo dia. Eles seguem Ekadashi, mas não todos, somente as mulheres. Eles fazem algumas coisas. A mulher é a pujari, o homem não faz muita coisa. O homem, não, às vezes, não usa nem a cantimala. Mas a mulher que serve lá. Eles têm uma concepção de Mahaprabhu, mas uma concepção não apropriada. Uma concepção meio errônea. Por quê? Porque não tiveram um guru genuíno lá o tempo todo. Então, isso acontece. Vamos ver aqui se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto ainda não. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer durante a leitura. Só um minutinho. Então, continuando aqui, vamos para uma próxima aula. Essa foi a aula que acabamos de ler. Acabou, então vamos agora para uma aula. O título dela é O Vyasapuja de Gurudeva. Ele está chegando. Vyasapuja é o aparecimento do Guru, né? Vyasapuja está chegando. Essa aula foi dada no dia 21 de dezembro de 2010. E aí Srilacharya Maharaj começa a falar nesse dia aqui. Todos vocês sabem que o dia do aparecimento de Gurudeva, ele está chegando. Gurudeva veio a este mundo nesse dia para resgatar todo o universo. É o Jagaguru. Jaga quer dizer universo. Então Gurudeva é Jagaguru. Ele veio para resgatar todo o universo. Gurudeva aqui que a gente está falando é Srila Govinda Maharaj. Toda vez que Srilacharya Maharaj fala em Gurudeva, é o guru dele, que é Srila Govinda Maharaj. Então ele continua falando, como você sabe, ele apareceu em Bamampara, mas, na verdade, o Avirbhavi, o aparecimento do Vaishnava, o Avirbhavi, aparecimento do Guru, não são diferentes do dia do aparecimento do Senhor Supremo. É por isso que nós celebramos este festival todos os anos, em todo o mundo.
Então, o dia do aparecimento do Guru, do Vaishnava puro, é como o dia do aparecimento de Krishna, o Janmashtami, é como o dia do aparecimento de Mahaprabhu, Gora Purnima. Porque o Guru é a representação de Deus na Terra, e o Guru é, ao mesmo tempo, Deus. É e não é, é aquele termo que é usado muito na Bengala, Achincha Veda Veda Tattva, é e não é, é inconcebível. É e não é. Então o Guru é Deus e ao mesmo tempo ele não é. Mas o Guru é o representante de Deus aqui na Terra. Então o aparecimento dele, a Verbade, é igual, o festival é igual do que o de Krishna, é igual do que o de Mahaprabhu. Por isso todo ano ele fala, nós comemoramos em todos os lugares do mundo. Gurudeva, ele sempre ficava aqui em Navadvipa para o dia do seu aparecimento. E ele ainda está aqui, mas no Samadhi, ele pode ver tudo. Quem oferece uma flor no dia do seu aparecimento, quem não oferece, e assim por diante. Srirachar Maharaj, então, em outras aulas também, ele tinha falado isso. O Guru está vendo no dia do aparecimento, na verdade todo dia ele está vendo, né? Mas no dia do aparecimento em especial, ele vê quem chegou cedo, quem limpou o templo. O Guru está vendo quem fez a guirlanda, quem trouxe a flor para fazer a guirlanda. O Guru está vendo aquele que vai para a cozinha. Ele está vendo aquele que veio no templo fazer o seu festival. Por isso a importância de ir no festival. O Guru está lá, mas não é só no festival. Alguns vêm no templo só no dia do festival. Não é assim. O serviço tem que ser diário. Ah, mas é difícil ir no templo todo dia? Claro, quem que mora no templo? Quem mora perto? É difícil, né? Vir no templo. Mas pelo menos, como disse Lachar Maharaj, no fim de semana. Todo devoto, no mínimo, tem que ir no fim de semana no templo. Não tem vida devocional sem associação com devotos. Não tem vida devocional sem sadhu sangha. Não existe isso. Isso é invenção da cabeça da pessoa. A pessoa pensa assim, ah, mas eu faço em casa. Eu levanto de manhã, eu faço tudo certinho, tá? Isso é bom, claro, todo dia tem que ser feito. Mas também é necessário ter o encontro com os devotos. É necessário. E principalmente no festival. Então, o Gurudeva vai ver aquele que está fazendo as coisas no festival. E ele vai ficar feliz, claro, com o devoto que está fazendo. Não com aquele devoto preguiçoso que chega em cima da hora. Ele vem para o festival para quê? Para desfrutar do festival. Gurudeva, ele fica feliz? É melhor do que nada o devoto vir no festival do aparecimento do seu Guru. Mas ele está vendo aquele que chega antes e está lá se empenhando, servindo, deixando pronto para acontecer o festival. Uma vez, Srila Govinda Maharaj, ele falou para a Bimala, né? A Bimala veio aqui em São Paulo há pouco tempo, estava aqui no Brasil, acho que faz um mês e pouco. No festival de Srilachar Maharaj ela estava aqui. E ela já me falou isso anteriormente. Que uma vez ela perguntou para Gurudeva, ela falou, Gurudeva, eu nunca consigo escutar o senhor dar aula. Todo mundo está lá sentado, escutando o Gurudeva dar aula. Ela falou, eu nunca consigo. E aí ela falou, estou sempre por trás, fazendo isso, fazendo aquilo. E Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, falou para ela, você está ganhando mais fortuna espiritual e mais conhecimento do que quem está lá ouvindo. Porque você está fazendo tudo para o evento acontecer. Aquele que fica por trás, no bastidor, ele ganha mais do que aquele que está lá no evento, participando. Não importa se ele ouça ou não o que o Guru fala. Não importa se ele está no festival ou não. Ele está fazendo tudo, trabalhando para que aquilo esteja acontecendo. E tem uma história também de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, que o cozinheiro, quando eles estavam no Parikrama de Kartik, que vai lá para Vrindavana, Govardhana, né, Parikrama de Kartik, normalmente em outubro que é feito esse Parikrama. Setembro, outubro, novembro, porque muda cada ano, né? Calendário lunar. Então, ele falou, o cozinheiro, Prabhupada, ele falou, eu nunca vou no Parikrama
eu não consigo ir no Parikrama, tem que ficar aqui cozinhando. Eu gostaria de ir no Parikrama, para ganhar a fortuna espiritual de ir no Parikrama. E aí, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada falou para ele, você ganha mais fortuna espiritual, mais Sukriti, do que todos que vão no Parikrama juntos. Se você somar todo o Sukriti, que todo mundo que foi no Parikrama ganhou, o seu é maior. Só de ficar cozinhando aqui. Porque quando eles voltarem para repor as energias para servir, quem fez a comida é você. Então, aquele que fica por trás, no bastidor, ele ganha mais fortuna espiritual. Mas as pessoas não compreendem isso. Elas querem chegar em cima da hora ou atrasados para participar somente do festival. Mas aquele que veio antes e está lá fazendo as coisas, né? E preparando, enfeitando, fazendo os cordões de folha de manga, né? O enfeite com folha de manga. Aquele que está lá limpando o templo, aquele que está lá limpando o banheiro, aquele que está cozinhando, aquele que comprou a comida, trouxe a comida para cá. Enfim, todos esses estão ganhando mais fortuna do que aquele que vem somente no festival para desfrutar do festival, para participar do festival. Então a gente tem que compreender isso. O Guru fala, mas por que a gente não compreende o que o Guru fala? Porque a gente não pratica adequadamente. A gente escuta, como se diz, entra por um ouvido e sai pelo outro. Por que não fica na gente essa instrução? Porque a instrução para entrar na alma, ela tem que ter o serviço devocional junto. Não adianta somente escutar o Guru, não adianta somente escutar a live, não adianta somente ler os livros, tem que servir. Se não tiver o serviço, não entra na alma. O que faz o conhecimento sair da cabeça, do intelecto, do cérebro e ir para a alma, é o serviço devocional. E tem um verso também, muito antigo, que é dito que para ter o conhecimento divino, a Minaya descender, você tem que ser rendido ao Guru. São 3 coisas. Rendição ao Guru, perguntas relevantes à devoção e o serviço sincero ao Guru, que é o principal. Senão a Minaya não descende, a verdade não entra na alma de ninguém se não fizer essas 3 coisas. O nosso caminho não é Jnana Yoga. O nosso caminho não é do conhecimento. Ler escrituras. Srila Siddhar Maharaj falou, se você não tiver nenhum serviço devocional para fazer, você vai ler os livros da missão. Veja só, isso é Srila Siddhar Maharaj. Não é assim, eu vou ler esse livro, mas você tem um monte de serviço para fazer devocional. Você não ofereceu comida para Deus, você não honrou praçada, você não cantou a Japamala, você não cantou as canções, aí você fala, vou ler, e fica 2, 3, 4 horas lendo todo dia. Isso não é o que o Guru orientou. Vá ler a escritura, os livros da missão, quando você já fez toda a prática diária. Ou que você tenha tempo de fazer a prática diária. Às vezes você fala, não, eu vou pegar esse horário para ler, mas você tem tempo de fazer. Não adianta você ler, e chega no final do dia, você não fez a prática diária, ficou um monte de coisa para fazer. Deixa eu ver se alguém comentou algo, porque fez barulho aqui. Não. Então, continuando aqui a leitura. Estava falando do Guru, né? O Guru do universo, Jagaguru. Então, Gurudeva veio resgatar todo o universo. Ele apareceu para resgatar todos do universo material. Como você sabe, ele apareceu em Bamumpara, Srila Govinda Maharaj. Mas, na verdade, o Avirbhavi do Vaishnava, o Avirbhavi, o aparecimento do Vaishnava, do Guru, não são diferentes do dia do aparecimento do Senhor Supremo. É por isso que nós celebramos o festival todos os anos em todo o mundo. Já havia lido isso, né?
Gurudeva, ele sempre ficava aqui em Navadvip, no dia do seu festival. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte: Gauranga Mahaprabhu, ele continua realizando os seus passatempos. E aqueles que são afortunados, eles podem ver. O Lila de Krishna, o Lila de Mahaprabhu, o Lila do Guru, não acaba. Está acontecendo agora, nesse momento. A gente está aqui agora e Mahaprabhu está lá tomando banho em Puri, no mar de Puri. A gente está aqui agora e Mahaprabhu está aparecendo lá em Yogapiti. A gente está aqui agora e Gurudeva está aparecendo. Tudo acontece ao mesmo tempo. Nunca para o Lila. Krishna está lá em Vrindavan com Shrimati Radharani brincando. Tudo acontece ao mesmo tempo. É difícil para nós entendermos isso. E somente vê isso aquele que é afortunado. Somente aquele que é afortunado. O que é ser afortunado? Você ter a visão transcendental. Não é, como diz as escrituras de Srilachar Maharaj, não é com esse olho material feito de retina, nervo óptico, humor vítreo, córnea. Não é com essa estrutura material de olho que nós temos que nós vamos ver Mahaprabhu, os lilas dele. Não é com esse olho que nós vamos ver os lilas de Krishna. Não é com esse olho que nós vamos ver Gurudeva. Nós lemos esses dias atrás Srilachar Maharaj falando que com Giriraj, a Govardhana Shila, que Mahaprabhu deu para Raghunatha Das Goswami, e ele servindo todo dia a deidade Giriraj, Govardhana Shila, ele conseguiu ver os passatempos de Radha Krishna. Então, Raghunatha Das Goswami, ele conseguiu ver, abriu essa visão do mundo transcendental para ele, fazendo adoração a Giriraj, Govardhana Shila. Então, não é qualquer um que consegue ver isso. Somente os mais afortunados, muito afortunados, podem ver isso. Esse é o verso aqui. O Lila de Gurudeva, ele também está acontecendo agora, mas apenas as almas afortunadas podem ver isso. É por isso que nós devemos engajar todos no serviço no dia do seu aparecimento. Qualquer que seja a capacidade que nós tenhamos em Kaya, Mana e Vakya. O que quer dizer isso? Kaya quer dizer corpo. Mana quer dizer mente e Vakya quer dizer palavras, a fala. Então nós temos que engajar todos no dia do aparecimento. Na verdade, não só no dia do aparecimento, mas aqui está falando do Avirbhav, né? Do aparecimento do Guru. Nós temos que engajar todos, o tempo todo, com a capacidade que cada um tem. Não é todo mundo que tem capacidade, por exemplo, de fazer o puja. Não é todo mundo que tem capacidade de pregar. Não é todo mundo que tem capacidade de fazer uma guirlanda. Não é todo mundo que tem capacidade de cozinhar. Então, utilize cada um na sua capacidade. Com o corpo, com a mente e com as palavras. Como diz aqui Srilachar Maharaj. Mas utilize todos. Todo mundo tem uma função. Não tem alguém que não tenha nenhuma qualificação. Todo mundo tem alguma qualificação. Então, use cada um na sua qualificação. Tem uma história também de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, que tinha um rapazinho bem pequenininho na época, né? Isso daí faz muito tempo. Porque Prabhupada abandonou o corpo, se eu não me engano, em 1937. Ou em 30 ou 37. Eu acho que foi em 1937. Swami Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada abandonou o corpo. Então, isso daí foi por volta de 1890, alguma coisa do tipo. Um garotinho pequeno, de 10 anos, por volta de 10, 12 anos, ele começou a frequentar, escutar as aulas de Prabhupada, ele ia no templo. Só que ele era
um rapazinho que ia muito bem arrumado em termos de visão material, em termos de visão ocidental. Ele ia de terno, gravata não, mas ele ia de roupa social, de terno, assim, paletó. Era um garotinho que frequentava escolas muito boas. Ele era muito, 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 assim, versado, né? Ele sabia gramática, ele estudava, né? Era um garoto que tinha posses e ele era um garoto que tinha uma cultura grande. E quando ele chegou no templo, os brahmacharis olharam para ele e falaram: isso aqui não é o seu lugar. Da mesma forma que fizeram com o Silachar Maharaj, quando ele entrou, falaram: qual a sua profissão? Ele falou: sou advogado, sou professor. Falaram para ele: aqui não é o seu lugar. Isso é uma visão totalmente errada, né? Na hora, o Brahmachari falou isso para ele. E falaram a mesma coisa para o garotinho. O garotinho ficou chateado e não foi mais. E aí Prabhupada reparou que o garoto não ia mais. Srila Bhaktisiddhanta. Ele falou: cadê aquele garotinho? E eles não tiveram coragem de falar que eles que mandaram o garoto não voltar mais. E depois de um tempo o garoto voltou. E aí Prabhupada chamou o garoto para conversar com eles. Mas antes disso, Prabhupada falou para eles, para os brahmacharis: por que vocês não colocam ele no serviço devocional? E eles falaram: mas ele não sabe fazer nada. Ele é um garoto, almofadinha, vende roupa social, ele não sabe fazer nada. E quando ele retornou, Prabhupada chamou o garoto. E sabe quem se tornou esse garoto? Qual o serviço que Prabhupada deu para ele? Ele foi o maior escritor de todas as aulas de Prabhupada. Porque na época eles não tinham gravadores para gravar as aulas. Então Prabhupada falava, Srila Bhaktisiddhanta, e o garotinho ele escrevia tudo que Prabhupada falava. Então ele se tornou o principal escritor das aulas de Prabhupada. E aí Prabhupada falou: não é que ele não tinha qualificação, vocês não tinham qualificação para saber qual era a qualificação dele. Então nós temos que ter qualificação, nós temos que ver o que cada um pode fazer. Não falar: aquela pessoa não sabe fazer nada. Todo mundo sabe fazer algo. Todo mundo tem uma qualidade. Claro que um não é igual ao outro, mas temos que engajar todos no serviço devocional. Todos devem ser engajados. Então, o Lila de Gurudeva está acontecendo até hoje. Nós que não podemos ver, mas ele está acontecendo, assim como o Lila de Mahaprabhu, de Krishna, de todos. Qualquer que seja a capacidade que nós tenhamos, com o corpo, com a mente e com as palavras, nós devemos servir no dia do aparecimento do Guru. E, na verdade, sempre, né? Não importa qual é a nossa capacidade, use a tua capacidade e faça o serviço. Há tantos serviços devocionais aqui, disse Silachar Maharaj. A limpeza do templo, a decoração do templo, a colheita de folhas de manga, olha aqui que eu tinha falado, né, para fazer os enfeites. O novo Samadhi Mandir, ele está lá. Na época, essa aula foi dada em 2010, né? Então, o Samadhi Mandir novo de Srila Govinda Maharaj, ele fala, está lá. E nós podemos pendurar algumas decorações lá, folhas de manga. A construção ainda está em andamento. E eu não posso dizer quantos dias mais ela continuará, mas nós estamos terminando, nós estamos tentando, de corpo e alma, instalar a Murti de Gurudeva lá. Muito em breve ela estará lá. Depende do desejo dele. Acontecerá quando ele quiser. Isso daqui é importante, né? As coisas nós achamos que tem que ser para tal dia. Eu preciso fazer isso até tal dia. Mas não é a nossa vontade, é a vontade de Gurudeva, que nem foi falado aqui. Quando que a Murti de Gurudeva iria estar lá? Na época não estava ainda, né? Silachar Maharaj falou, nós estamos tentando. Mas é quando ele quer. Não adianta você planejar.
Se você planeja algo e Krishna não quer, se você planeja algo e o Guru não quer, não vai acontecer. O planejamento ele só dá certo quando é a vontade do Guru, quando é a vontade de Krishna também. Isso é uma aula que um sannyasi deu uma vez, ele falou, quando você planeja algo e dá certo, é porque era a vontade de Deus. Quando você planeja e dá errado, porque era a sua vontade, mas não era a vontade de Deus. E às vezes nós planejamos as coisas e não dá certo. As coisas não dão certo. Não é que não dão certo, tudo dá certo. Mas nós vemos uma forma que o certo é quando acontece o que a gente quer. O certo não é quando acontece o que a gente quer. O certo é quando acontece quando Krishna quer. O certo é quando acontece quando Gurudeva quer. Então, tudo na nossa vida está certo. Tudo é perfeito. Se você planeja algo e não deu certo, na tua visão não deu certo, mas deu certo porque foi perfeito. Quem manda não somos nós, quem manda é Krishna. Quem é que dá todo o caminho é o Guru, é Krishna, não somos nós. Às vezes eu escuto as pessoas falarem, nossa, hoje o meu dia deu tudo errado. Não, não deu tudo errado. O dia deu tudo errado segundo a concepção da pessoa. Mas o dia sempre dá certo. Chega o final do dia, sempre deu tudo certo. Por mais que você ache que não é certo, foi certo. Porque aconteceu. Isso acontece o que Krishna quer. Eu estava pensando esses dias aí no Pai Nosso, né? Do católico, do cristão. O Pai Nosso que está no cristão, que o cristão canta, que o católico canta, é o Gaudiya Vaishnavismo. Pai Nosso que estás no céu, santificado é o vosso nome. O nome de Deus, ele é santo. A gente fala isso o tempo todo. Santo nome de Deus. Seja, como que é? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Agora eu esqueci o Pai Nosso inteiro, mas enfim. E aí você vê, e a vontade dele, tem uma parte que fala assim, seja a sua vontade, seja feita a sua vontade, é feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então a vontade de Deus, ela é sempre feita, é claro. Tudo que acontece é a vontade de Deus. Por isso que a nossa escritura fala, não tem uma folha de grama que se move se Krishna não quer. Não tem uma folha de árvore que se move se Krishna não quer. Então, a oração do católico, do cristão, né, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Sempre a vontade é dele. É feito o que ele quer. Nós temos que compreender isso. Então, o cristão, às vezes, o católico, ele canta isso milhares de vezes durante a sua vida. Mas ele não para. Eu, pelo menos, alguns, claro, que tem isso daí. Mas eu nunca vi, assim, as pessoas que eu tinha contato, da família, analisar palavra por palavra da oração do Pai Nosso deles. E o Pai Nosso do católico, do cristão, é o que está contido no Gaudiya Vaishnavismo. Como que é? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus dá sempre algo para nós. Deus controla a nossa vida. O passarinho, ele não precisa correr, e todo dia ele vai comer, todo dia ele vai dormir, todo dia ele vai tomar água. Perdoar as nossas ofensas, né? É outra parte do Pai Nosso. Deus está sempre perdoando nossas ofensas. Nós ofendemos todo dia Ele, cantando Mahamantra Hare Krishna. Todo dia quem canta o Mahamantra Hare Krishna está ofendendo Deus. Porque ele fala, não tem diferença entre meu nome e meu santo nome. Não tem diferença entre meu santo nome e eu. Então, quando nós cantamos o Mahamantra com as 10 ofensas, ou uma que seja, nós estamos ofendendo Deus. Mas, a única forma, às vezes ele perdoa, porque você está tentando. A única forma de você não cometer mais ofensas ao cantar o santo nome é cantando o santo nome. É cantando os kirtans, é fazendo serviço a Deus.
Então, a gente tem que compreender que tudo está no controle dele. Eu falei do Pai Nosso porque tudo está no controle dele. Ele controla tudo e Gurudeva controla tudo. É isso que acontece. Essa aula é meio comprida. Vamos continuar amanhã a leitura dela. Deixa eu ver se alguém até agora fez alguma pergunta. Se não, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Hoje à noite, hoje é sábado, né? Hoje o programa começa às 18 horas, diferente dos outros dias da semana. Hoje começa às 18 horas. E hoje nós vamos ler o Sri Chaitanya Bhagavata, composto por Srila Vrindavana Dasakura, sobre os passatempos de Krishna, de Mahaprabhu e de Nityananda Prabhu, e dos seus associados. Então, estamos no capítulo 8 do Madhyakanda. Madhyakanda é o meio do livro. Capítulo 8, vamos continuar a leitura hoje. O Raskananda Prabhu vai ler para nós. Então, participe, porque é dito nesse livro, né? Se você escutar com fé esses passatempos, você terá uma fortuna muito grande espiritual. Você conseguirá servir diretamente Radha Krishna. Então, é auspicioso para nós escutarmos isso e participar, claro, todo dia do programa, mas de sábado é um dia especial por causa da leitura do Sri Chaitanya Bhagavata. Ninguém fez nenhuma pergunta, ninguém fez nenhum comentário. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem participou conosco hoje da transmissão. Só mais um minutinho. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Govinda Ram Shri Madhu Giridhari Gopinath Madana Moha. Giridhari Gopinath Madana Moha. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Goshai Gori Charana Banda. Jaha hoite Vigna Nasha Vishtapura. Jaha hoite Vigna Nasha Vishtapura. Jai Goshai Jar Muni Tarada. Jai Goshai Jar Muni Tarada. Asabar Padarinu Pura Panchada. Ade Charana Shevi Bhakta Saneva. Ade Charana Shevi Bhakta Saneva. Janame Janame More Abhila. Janame Janame More Abhila. Jai Goshai
জপে ব্রজে কইল বাস হরে গোসাই জপে ব্রজে কইল বাস রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিল প্রকাশ রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিল প্রকাশ আনন্দে বল হরি ব্রজ বৃন্দাবন 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 শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমার শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমার বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়াস শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়াস নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস নাম সংকীর্তন কহে অতম দাস নাম সংকীর্তন কহে অতম দাস হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि गौर 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 हरि गौर 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 हरि जय सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि नित्य गौर हरि गो हरि गो हरि गो नित्य गौर हरि गो नित्य गौर हरि गो हरि गो हरि गो नित्य गौर हरि गो जय निताय जय गौर जय निताय जय गौर जय निताय जय गौर जय निताय जय गौर नित्य गौर हरि गो हरि गो हरि गो नित्य गौर हरि गो नित्य गौर हरि गो हरि गो हरि गो नित्य गौर हरि गो 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 हरि गो. Vamos ver então quem está conosco hoje participando aqui da transmissão. Nesse sábado, aqui em São Paulo, frio, com o tempo bem nublado. Então as pessoas acordam de manhã e falam: nossa, que dia feio, né? Não, o dia não está feio. O dia está bom, ótimo. Por quê? Porque escutamos Harikatha de um devoto puro como Srila Acharya Maharaj. Então o dia foi ótimo, está ótimo, começou ótimo. Então temos aqui hoje conosco a Amrita Devidasi, o Adipurusha Prabhu assistindo, o Ishan Krishna Prabhu também, o Vrajaraja Prabhu aqui também conosco. Deixe-me ver quem mais. Temos aqui também a Malini Devidasi,
A Maria Bernardino também conosco aqui. O Harinati Prabhu também conosco, lá do Rio de Janeiro. Guruditi Arora também conosco. E a Nina Rosa também aqui conosco hoje. Faz muito tempo que a Nina Rosa não participa conosco. E hoje ela está aqui, então. Ficamos felizes que você voltou a ver a live. Então, bom dia a todos. Dandavat Pranam. Até hoje à noite, às 18 horas, com o programa da noite, com a leitura do Sri Chaitanya Bhagavata.